E o pastor frisou aqui também a questão da Etiópia, que eu vou fazer referência também de alguns pioneiros, não é? Que levaram, no entanto, ao cristianismo na África. Falou-se aqui de muitos. Eu vou também abordar a questão da rainha de Sabá, não é? Que não foi frisado ainda, mas também faz parte do nosso historial, de alguém que também galvanizou o cristianismo na África, porque ela esteve, não é, em Jerusalém, encontro de Salomão, e vemos, no entanto, que essa rainha enamorou Salomão, não é? E ela foi, engravidou, voltou para a Etiópia, e ela teve um filho. E esse filho, aos 22 anos, não é? A mãe conta a história de seu pai, ele retorna para Jerusalém, e Salomão, ele dá, no entanto, o nome a ele de Davi, não é, em homenagem a seu pai, mas ele era, no entanto, Menelik, não é, que foi dado o nome na Etiópia. E esse jovem volta para Jerusalém, enquanto seu pai, Salomão, dá a ele uma parte do reinado, mas ele rejeita, segundo a tradição, não é, conta, ele rejeita porque não queria deixar sua mãe só. Então ele volta, não é, para a Etiópia, não é, ao encontro de sua mãe e de seu povo. E lá, no entanto, foi instaurado o primeiro império na Etiópia, que foi, no entanto, regido por Menelik, que foi filho de Salomão. Então ele está na Etiópia, o reinado salomônico, não é? E a partir dessa data, segundo, não é, algumas tradições dizem que foi a partir que o povo etíope, no entanto, passou a adorar ao Deus vivo. Porque, como eu disse, a nossa cultura é muito forte. Tem a questão do animismo, não é? Tem a questão do candomblé, como já falei, tem a questão também da Umbanda. Então, por conta dessa multiforme, não é, de cultura, de hábitos, de costume, no entanto, nós podemos compreender que agora o povo está a adorar a um Deus vivo, não é, que foi, no entanto, promulgado pelo rei Menelik, aquele que vem da origem de Salomão. Falando de rainha de Sabá, é considerada nos escritos bíblicos a mulher mais sábia do primeiro e do segundo testamento, sendo só superada a importância por Maria, que gerou Yeshua. Maqueda é o nome tradicional, não é, no entanto, da rainha de Sabá. Foi considerada uma mulher de extrema sabedoria e de fé. E em 1 Reis 10:9, ela diz: seja bendito Javé, o seu Deus, que foi benevolente e o colocou sobre o trono de Israel. E no Evangelho de Mateus, Yeshua, Jesus disse, né, em Mateus 12:42, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis, no entanto, aqui em quem mais do que Salomão, não é? Nós estamos vendo aqui a Jesus a fazer uma referência, não é, esplendorosa de Maqueda, ou seja, rainha de Sabá. Por outro, também encontramos um outro pioneiro do cristianismo na África, como também referenciou aqui o pastor da Igreja Batista, que é o eunuco da rainha de Candace. Não é? Segundo também a tradição da Etiópia, segundo a tradição nacional, foi introduzido pelo eunuco, no entanto, da rainha de Candace, que fora a Jerusalém adorar o Deus de Israel. Após aquele encontro, não é, maravilhoso que ele teve, não é, foi batizado e ele saiu daí, segundo a tradição conta, não é, regressando ao seu país, narrou o sucedido à sua rainha, convertendo-a ao cristianismo, bem como os seus familiares. Então nós estamos vendo aqui, no entanto, um processo gradativo do crescimento do cristianismo no continente africano. É bom também explicar aqui, não é, alguns africanos que desenvolveram, que deram tanto um desenvolvimento precoce do cristianismo, incluindo Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio e Agostinho de Hipona. Foram, no entanto, esses africanos que também tiveram grande influência, não é, no crescimento gradual do cristianismo no continente africano. Importa fazer referência aqui um pouco em relação à intolerância religiosa, rapidamente. Nós entendemos que as religiões de matriz africana no Brasil, todas as expressões religiosas em que existem algum tipo de transe, possessão mediúnica, de orixá, inquice, votum ou ancestrais, e de rituais de iniciação, públicos ou privados, envolvendo a comunidade com cânticos e danças ao som de instrumentos de percussão,
não é, comandadas por um ou mais sacerdotes ou sacerdotisa, amparado por um tipo de oráculo africano. Irmãos, nossos cultos, eles são, no entanto, laureados por tambores, não é? São, no entanto, brindados por um instrumento de percussão. E uma coisa que eu vi quando cheguei ao Brasil com muita dificuldade, não é? Usa-se muito o violão, o órgão, o piano, não é? Mas não, no entanto, um atabaque, um tambor. E é muito comum, no entanto, o uso desses materiais, desses instrumentos nos nossos cultos de adoração a Deus, coisa que aqui ainda é muito raro, muito difícil de encontrar. E também a questão das nossas vestimentas. Eu não vinha hoje, não é, pela manhã, culturalmente trajado por conta do frio que eu senti hoje pela manhã, para não colocar aquela roupa, como está aqui o nosso irmão. Mas também muitas vezes somos negligenciados pela nossa maneira de vestir, não é? Porque acham que faz parte dos grupos de candomblé, do grupo de umbandistas. Mas nós somos felizes por aquilo que somos e pela maneira como o nosso Deus, no entanto, nos tem amparado até o preciso momento. Nota adicional para concluir essa parte. A África tem um longo passado cristão que preparou o continente para a evangelização do século XIX. Hoje a África participa do ativamento do movimento missionário, não somente como receptora de missionários, como também de enviadora. É importante também fazer aqui uma referência que a extensão das igrejas independentes africanas contribui para a indigenação da mensagem bíblica. Os africanos não se sentem menos africanos por serem cristãos, mas entenderam o cristianismo como elemento importante da sua cultura, assim como o Islã e outras religiões tradicionais. Não tem disparidade, não tem preconceito, cada um tem a liberdade de fazer o que quer. Não é? Se você quiser que ele se converta ao cristianismo, amém. Se ele quiser permanecer no Umbanda, permaneça. Quiser permanecer no Candomblé, permaneça. Não é? Quem faz a obra, na verdade, é o Senhor Jesus, não o homem que faz a obra. Você lança a mensagem, faz o tempo, faz a tua parte, não discrimine, sem preconceito, e o resto quem faz é o Espírito Santo de Deus. As participações de líderes cristãos no movimento de independência de países africanos demonstram que a fé não exclui uma visão crítica da realidade. Então o cristianismo teve uma grande posição também. O meu país mesmo, que Angola, enfrentou 450 anos de colonização portuguesa e 30 anos de guerra civil. E hoje estamos apenas no 8º ano de paz, não é? E então o país está em fase de desenvolvimento ainda. E que, no entanto, as igrejas cristãs têm dado um grande contributo, no entanto, para o desenvolvimento do país. A África sofre muito com guerras, fomes e doenças. E geralmente é esta a única imagem que o Ocidente conhece de lá. Mas, lendo o engano, neste continente encontra-se um povo forte, culturalmente rico e com uma história fantástica. Referenciou aqui também o pastor Batista. O cristianismo é um elemento dessa realidade, que, como toda realização humana, carrega consigo uma ambiguidade. Contudo, ele contribui para o crescimento e engrandecimento do nosso continente. Razão pela qual hoje nós estamos aqui, cada vez mais nos preparando para voltar para lá e dar o nosso contributo, não é, para que o continente continue crescendo. Então essa é a nossa participação, representando a nossa igreja africana, todos os africanos, todos os negros aqui. Eu também passei por essa situação quando cheguei. A gente sobe no metrô e passa por trás de quem é mais claro do que nós, pega na bolsa, passa do outro lado, não é? E foi muito difícil. E muito mais porque quando o negro corre, aquele é ladrão. Eu fiquei muito triste, não é? Muitas vezes em São Paulo fui pego pela polícia, como o pastor fez aqui as questões, não é? Mas o nosso Deus sempre nos guardou. E preservamos e somos felizes por aquilo que somos e aquilo que Deus tem estado a realizar em nossas vidas. Vamos realizar como o apóstolo Paulo, não é? Fez aqui, no entanto, essa carreira a qual fomos chamados. Amém? Amém. Muito obrigado.